mundo do trabalho está cada vez mais dinâmico. É um mercado volátil, incerto, em que as mudanças acontecem cada vez mais rápido. Não há espaço para a estagnação e muitas vezes a estagnação, se sentir paralisado na carreira, sentir que não está crescendo ou evoluindo, é uma sensação comum nos profissionais. Isso afeta a motivação, afeta desempenho e uma série de outras coisas. Agora eu te pergunto, quantas vezes você acordou e simplesmente não tinha motivação para ir trabalhar, mas teve que trabalhar mesmo assim, a vida real é essa, né? Quantos domingos você sofreu antecipadamente, sabendo que na segunda ia começar tudo de novo? No podcast de hoje, eu vou te ajudar a identificar sinais da estagnação, como ela pode estar afetando a sua carreira, como vencê-la, e vamos falar aí sobre desenvolvimento, crescimento, evolução e muito mais. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira, uma dessas apaixonadas pelo que faz e te ajuda através desse podcast a encontrar equilíbrio, realização, crescimento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Hoje nós estamos falando sobre um tema mais inclinado para a vida profissional, né? Muitas vezes a carreira é marcada por fases, não tem como a gente ficar também crescendo o tempo todo, evoluindo o tempo todo. Tem algumas frases que o pessoal fala, né? Foguete não dá ré, que fica parado é pedra. Você já ouviu algumas expressões assim? Não é bem assim, tá? Eu não estou falando dessa busca desenfreada por crescimento, porque isso também mina o equilíbrio. Eu estou falando aqui sobre uma busca saudável pelo crescimento. Por quê? Nesses momentos em que a rotina parece monótona, o crescimento distante, a gente precisa identificar que tem algo errado, porque senão a desmotivação, a depressão batem a porta. O primeiro passo para iniciar uma jornada de desenvolvimento é identificar se você está numa fase de estagnação. Então, Sheila, o que você chama de estagnação? Essa fase pode se manifestar de diversas maneiras, desde a sensação de monotonia, tédio, desestimulação, ou a falta de desafios, ou até uma rotina assim, repetitiva, que a pessoa está sempre fazendo, né, a mesma coisa, integrando os mesmos resultados, uma ausência de crescimento. Todos esses são indicadores importantes para reconhecer que está na hora de revitalizar a trajetória profissional. E o que eu chamo de revitalizar não necessariamente é mudar de carreira, mudar de área, pedir conta, ir para outro emprego. Às vezes são mudanças sutis no seu jeito de trabalhar. Às vezes são buscas de iniciativa própria, o seu autodesenvolvimento, o seu protagonismo, em que você busca cursos diferentes, conteúdos diferentes, áreas distintas, até para complementar o seu próprio trabalho. A reflexão profunda sobre a escolha de carreira também é um ponto crucial. Você precisa questionar se você está na carreira certa, se você está na carreira em que você sente que é o centro dos seus valores, das suas paixões, das suas metas, se aquele trabalho que você faz ele tem sentido para você. Essa reflexão ela vai proporcionar mais clareza sobre o quão adequada a sua trajetória atual está para as suas aspirações, para os seus anseios e sonhos pessoais e profissionais. Não adianta também, tem gente que fala comigo, Sheila, eu odeio a minha carreira. Eu vou trabalhar assim, ai que saco. E aí eu faço um tanto de outra coisa para complementar, que eu não quero pedir conta também, eu ganho bem, que é uma carreira que tem certo status, né? Acontece muito com bancários ou com concursados, por exemplo. Tem um certo status naquilo que eu faço. Aí a pessoa vive um trabalho que não vê sentido algum e faz milhões de cursos, de workshops, de viagem para equilibrar as coisas. Eu não estou julgando, não estou criticando. Cada um entende o que é melhor para si. Mas sabe aquele velho ditado que é tampar o sol com a peneira? Ele se encaixa nessa situação. Você não vai resolver a insatisfação enquanto você não estiver em uma carreira que realmente faça sentido, em que você sente que aquelas 8 horas diárias não estão sendo sugadas de você, elas estão sendo complementares à sua vida, elas estão te acrescentando, né? Aprendizado, relacionamentos e várias outras coisas.
Combinado? Falei então sobre os sinais da estagnação e falei também que você precisa saber se está na carreira certa. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento precisa ser uma jornada constante, tá? Então, digamos que você identificou que está numa zona de estagnação, sabe que está na carreira certa e agora vai investir em cursos, em capacitações, em estratégias eficazes para superar essa estagnação. Você vai identificar as lacunas nas suas habilidades, vai buscar oportunidades de aprendizado. E isso não vai apenas revitalizar o seu trabalho, mas também vai tornar você um profissional mais atualizado, competitivo, provavelmente até ganhando mais. Atualizar perfil no LinkedIn, se destacar de alguma forma participando de workshops, fazer cursos relevantes, estar em grupos. Tenho clientes minhas, por exemplo, que estão em grupos de referência na área de tecnologia, pessoas da área de TI que estão em grupos e dando cursos, workshops e palestras sobre alguma tecnologia emergente. Isso é ótimo. E isso não depende da empresa que você está trabalhando. Isso depende somente de você. Tem muita gente que fala, eu quero mudar de trabalho. A empresa que eu estou trabalhando, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não aprende. Gente, esse papo que a empresa era responsável pela sua oportunidade de carreira ou pelo seu crescimento, esse papo é lá do século passado. Tá? Dos anos 2000 para cá, a gente fala em autodesenvolvimento, autorresponsabilidade e protagonismo. Então, é sua responsabilidade garantir que a sua carreira está no prumo certo. A empresa é um lugar onde você coloca a sua carreira em ação. Se a empresa que você está não atende às suas expectativas de carreira ou não tem aí as oportunidades de atuação que você espera para a sua carreira, você procura outra. Mas a responsabilidade por fazer as coisas acontecerem é sua, ok? A gente, como consultor em empresas, eu dou mentorias em empresas e ajudo vários executivos a tratarem alguns temas como desenvolvimento profissional. Eu sempre digo para eles o seguinte: as empresas que investem nas pessoas, que dão oportunidades de crescimento, que criam laboratórios para desafios, essas empresas retêm melhor os profissionais, porque os profissionais eles sentem que estão crescendo dentro da empresa e isso faz com que eles se mantenham. Então, as empresas elas saem na frente quando ela tem essa orientação. Mas isso não quer dizer que é obrigação deles. É uma questão de estratégia. Okay? Agora, chega onde que entra, por exemplo, a mentoria de carreira. Porque tem muitas pessoas que sentem que estão estagnadas, que estão paralisadas, que não estão crescendo e fazem o quê? Buscam a mentoria. Por quê? Como que isso funciona? Ao longo da jornada de desenvolvimento e entendendo que você é responsável por fazer a sua carreira acontecer, você pode buscar orientação de mentores mais experientes. Isso vai trazer insights, isso vai trazer ferramentas, isso vai trazer orientação personalizada, um compartilhamento de experiências, uma visão ampla de mercado. Então, essa troca de conhecimento, essa orientação, ela acelera o progresso e ajuda a evitar os obstáculos comuns na sua trajetória. E o que se fala geralmente em uma mentoria de carreira, por exemplo? É claro que, como sendo um processo personalizado, vai variar de pessoa para pessoa, mas de um modo geral passa por você definir metas claras. Então precisa saber, olha, é o famoso onde da cotô, para onde eu vou. Você precisa saber, esse ponto, onde está e onde quer chegar, para a gente criar um plano, que é o segundo passo, criar um plano de desenvolvimento profissional. Identificar as áreas que são fortes e as áreas que são fracas relacionadas a esse objetivo que você estabeleceu. De um modo geral, tem algumas estratégias, como fazer cursos, benchmarking. Benchmarking é uma conversa de boas práticas com profissionais que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer, participar de eventos, fazer um network, que é estar envolvido com pessoas de dentro do segmento que você quer atuar. Então, por exemplo, se você quer atender em inteligência artificial, precisa estar em eventos, você precisa estar em networkings, em grupos que falam sobre esse tema. Ficar atualizado sempre. Então, não tem como também a gente ficar atualizado em tudo. Então, dá um exemplo da psicologia. A psicologia é um universo de possibilidades. Tem várias técnicas, tem várias teorias. Teorias que, inclusive, eu admiro muito. Dentro da psicanálise tem psicodinâmica, tem a psicanálise junguiana, tem o pessoal que trabalha com hipnose. Então, um conjunto variado de técnicas.
que eu não domino e que não é a minha praia e que não é o que eu escolhi trabalhar. E tá tudo bem. Eu escolhi fazer psicologia positiva, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental. Então, eu procuro estar sempre atualizada dentro das tendências terapêuticas que eu escolhi trabalhar. E já dá trabalho demais, acredite. No último ano eu devo ter feito uns 8 cursos só de atualização. Então, o que eu percebo com algumas pessoas? É que elas querem saber de tudo e de todos, e isso gera uma grande confusão. Você precisa definir o que a gente chama no marketing de nicho, que é o seu foco, é a sua veia. Não que você vai se hiper especializar em uma coisa só. Eu, por exemplo, sou psicóloga e tenho aí namorado algumas ferramentas de inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial, inclusive, para fazer roteiros como esse que estamos usando aqui. Ele dá algumas ideias, ele dá alguns tópicos, eu vejo o que faz sentido e o que não faz, e crio o meu roteiro a partir da minha experiência e do meu entendimento. A questão é, eu não preciso ser uma consultora em inteligência artificial. Eu não preciso saber tudo de inteligência artificial, porque o meu serviço é psicologia e mentoria. Então, se você não tem um foco definido do que você realmente quer e em que realmente quer trabalhar, você vai ficar confuso, porque não tem como saber tudo de tudo, ok? Demonstre iniciativa. Você vai propor ideias, liderar projetos, mostrar disposição para assumir responsabilidades adicionais. Isso ajuda muito no processo de crescimento. Vai desenvolver habilidades interpessoais. Isso mesmo, relacionamento. Gente, relacionamento nunca teve tão na moda como está hoje, porque a pandemia fez com que uma quantidade enorme de pessoas desaprendessem como se relacionar. Então, aprimorar suas habilidades de comunicação, de relacionamento, de trabalho em equipe é primordial para você sair na frente nesse mercado cada vez mais dinâmico, ok? E por último, mas não menos importante, você precisa avaliar regularmente o seu progresso. Fazer revisões, talvez aí de mês em mês, de 2 em 2 meses, você precisa definir uma periodicidade para se fazer essa revisão e ajustar o plano, que às vezes você imaginou que ia ser de um jeito, concluiu um curso e viu que não era daquele jeito. Você precisa estar sempre o que a gente chama aqui de recalculando a rota, ok? Recalcule a rota, refaça o plano e siga em frente. Não pode ficar parado. Desenvolver na carreira é uma jornada contínua, é desafiadora. Você precisa identificar se está estagnado, refletir sobre suas escolhas profissionais, se está no nicho que quer, entregando o que quer, fazendo o que realmente faz diferença para você e para as pessoas, se a sua presença é estratégica no LinkedIn, nos grupos, nos eventos, e se a mentoria de carreira pode ser, inclusive, um elemento fundamental para você se lançar e crescer. Porque às vezes você fica esperando um feedback do seu chefe, ou avaliação de desempenho da empresa, ou alguma coisa cair do céu para você crescer, e você mesmo pode buscar isso por conta própria. E lembre-se, desenvolvimento, principalmente o profissional, ele é constante, tá? Cada passo que você dá em direção ao seu crescimento é uma conquista, e você precisa ter em mente que é sua responsabilidade cuidar da sua carreira e do seu crescimento. Se você gostou desse podcast e sentiu que ele deu aí um estalo e te ajudou a desenvolver na sua carreira, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer uma corrente do bem para que cada vez mais as pessoas tenham consciência da responsabilidade de vencer a estagnação e desenvolver. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.